Meus amados irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Nós estamos alegres nessa manhã maravilhosa, porque estamos reunidos para estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Eu gostaria de convidar aos meus irmãos, antes de nós vermos o assunto dessa manhã, para que os irmãos curvem a sua cabeça, fechem os seus olhos e vamos orar para iniciarmos essa nossa escola. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por Tua presença, por Sua graça, por ter, Senhor, manifestado em nós o Teu amor e a Tua misericórdia. Nós rogamos, Senhor, a Ti, que venha conosco, Senhor, nos guardar, nos abençoar e também, Senhor, nos capacitar nessa manhã para aprendermos a Tua palavra, sendo a Tua vontade para nós nessa manhã. Continua conosco, nós Te louvamos, Te engrandecemos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós vamos estudar hoje a lição de número 7, que vai falar sobre os pensamentos, né? A arena da batalha na vida cristã. O nosso textual encontra-se em Filipenses, capítulo 4 e o versículo 8, que nos diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. A nossa verdade prática diz que o cristão sábio e prudente preserva sua mente, tornando seus pensamentos obedientes a Cristo. Lembrando, meus irmãos, como cada um pode ver na capa das suas lições, nós estamos estudando corpo, alma e espírito, né? A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Então nós estamos desde o início do trimestre estudando elementos que compõem o corpo, a alma e o espírito, né? Essa criação tricotômica de Deus que somos nós, composto, né, dessas partes, e nós estamos estudando cada uma em seus aspectos ao longo dessas lições, né? Começamos lá nas lições de 1 a 4, falando sobre o corpo, e agora entramos nos assuntos voltados à nossa alma. Meus irmãos, faremos agora a nossa leitura bíblica em classe, que encontra-se em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8 e 9, e depois a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 10, nós vamos ler os versículos 3 a 5. Abra sua Bíblia comigo ou pegue a sua lição, né? Os versículos também estão ali relacionados. Diz assim a palavra de Deus, Filipenses 4 e 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Perdão, meus irmãos. Agora, Filipenses 4 e 9, que nos diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. A segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, nós vamos ler o versículo 3 a seguir. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Glórias a Deus, né, irmãos, por sua palavra, nós o louvamos, e eu gostaria então, irmãos, de nesse momento nós recebermos o nosso professor, com certeza está com esta aula, com esta lição, com este ensinamento preparado em seu coração, e nós vamos aprender nesse momento a palavra de Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, graças a Deus por esta manhã abençoada, onde nós estamos aprendendo a palavra de Deus. Estaremos estudando a lição de número 7, né? Estamos estudando aí corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano, para chegar a estatura completa de Cristo. A lição de hoje que vamos estudar é a lição de número 7, os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã.
É importante, irmãos, nós refrisarmos nessa lição de hoje, a importância de nós termos uma mente sadia, uma mente e os pensamentos bons. O adversário sempre vai tentar atacar a nossa mente. O adversário sempre vai tentar influenciar nos nossos pensamentos e na nossa mente. É importante que nós possamos, nessa lição, ao discorrer dela, destacar alguns pontos importantes, né? Porque a lição, ela nos mostra que temos o propósito de reflexão profunda sobre os pensamentos como arena de batalha na vida cristã. A partir da orientação bíblica em Filipenses, né, que nós vamos estar decorrendo, do 4 ao 8, e Coríntios também 10, do 3 ao 5, enfatizamos a importância de uma mente renovada, uma mente sadia, uma mente disciplinada e alinhada com Cristo, à luz do texto bíblico. Devemos levar os nossos pensamentos, devemos levar a nossa visão ao entendimento, né, e compreender que apesar de algumas coisas que vamos passar, né, na vida espiritual, que o Senhor nos capacita, né, a poder cada vez mais, através da sua palavra, a ter uma intimidade com Ele e também cuidar da nossa mente, da nossa mentalidade, dos nossos pensamentos, porque é onde temos os bombardeios, é onde o inimigo entra, é onde o inimigo tenta nos enfraquecer, através da mente que vai para o nosso coração. Então, a nossa lição de hoje, ela fala, né, de algo muito especial, de algo muito importante. Vou repetir, os pensamentos, a arena da batalha na vida cristã. O nosso textual diz: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Paulo está dando uma exortação bem clara para nós, né? Que nós possamos rever alguns conceitos, né? Rever algumas coisas e com certeza pensar. E a verdade prática, ela diz: o cristão sábio e prudente preserva a sua mente, tornando os seus pensamentos obedientes a Cristo. Então, aí os irmãos já entenderam, né? Que o adversário, ele quer confundir a nossa mente, confundir os nossos pensamentos, para que nós desobedecemos a palavra de Deus e saímos fora do projeto, do padrão, daquilo que Deus estabeleceu para a salvação do ser humano enquanto estivermos aqui na terra. Então, a lição de hoje, nós vamos aprender, né, que vimos junto com o Espírito inseparável dele, e que nós temos o corpo, a alma e o Espírito, né? Então, na lição de número 5, vimos que um estudo introdutório acerca da alma, né? Nós vimos esse estudo aí e vimos que junto com o Espírito é inseparável dele. E ele compõe a parte imaterial ou espiritual do ser humano. Também apresentamos uma síntese dos seus princípios, atributos, sentimentos, intelectos e vontade. O intelecto é a parte cognitiva e o aspecto racional da alma. Então, o espírito e a alma, ele anda junto. O espírito, a alma é os sentimentos, é os desejos, né? O espírito é o Espírito de Deus, é o Espírito de vida que Deus colocou em nós, não o Espírito Santo. Não confunda o Espírito do homem com o Espírito Santo. O Espírito de vida, de fôlego, né, que Deus deu ao homem. Então, através dessa lição, nós vamos compreender a capacidade de pensar, de raciocinar, conhecer e compreender. Estudaremos a respeito dos pensamentos. Então, nossos pensamentos, né? Como é que são os nossos pensamentos, que nós pensamos. E muitas das vezes, irmãos, o pensamento ele leva à destruição. Eu quero começar essa lição com uma frase que eu ouvi há muito tempo, que é o mesmo pensamento, a mesma mente, que te leva a um auge, que te leva lá em cima, que te coloca como uma pessoa em pé, é a mesma mente que te coloca para baixo, que te coloca lá na lona, que diz que você não pode, que você não consegue, que você não vai conseguir, que você não tem êxito. Então, a mesma mente que te coloca lá em cima é o mesmo pensamento que te põe lá embaixo. Então, nós temos que ter cuidado, porque quando nós estamos associados a Cristo, nós vencemos. Então, uma visão introdutória, que é o primeiro
tópico. Então, o subtópico 1 diz a experiência de Adão e Eva. No estudo da antropologia bíblica, é importante sempre buscar primeiro no Gênesis os fundamentos de nossa compreensão teológica. Ali, os traços da personalidade humana se mantêm originalmente na vida do primeiro casal. O aspecto racional é visto na capacidade de comunicação, compreensão e do governo do homem sobre a criação e seu relacionamento interpessoal com o Criador. Lá em Gênesis 1:26, a gente vai ver tudo isso. Para todos esses processos, Adão e Eva usaram o intelecto, ou seja, o raciocínio, raciocinando, elaborando pensamentos e tomando decisões. Exemplo disto é o comportamento mental relativo ao pecado. Eva pensou o que não deveria e foi enganada. E Adão não pensou o que deveria e pecou. Então a gente vamos ver nessa questão muito importante que nós temos que ter cuidado, né? Porque ali foi dada uma ordem de Deus a eles, mas o livre-arbítrio, né? Foi dado a eles também, direito de escolha, e o raciocínio de raciocinar. Vocês conhecem a história, sabe? Que através de Adão foi colocado ali o nome dos animais, o raciocínio, a inteligência, o intelecto, né? E tudo foi dado a Deus para o homem. Mas o inimigo, ele sempre trabalha nos nossos pensamentos, na nossa mente. Então, em Gênesis capítulo 3 e versículo 6, se a gente for ler, a gente vai ver algo importante ali. Gênesis capítulo 3 e versículo de número 6, que diz assim, ó, Gênesis 3 e 6, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Aí os irmãos vejam que o inimigo, através da serpente, né, enganou a Eva. E a Eva, no seu pensamento, até então, olha que interessante, não, ele não vai te fazer mal, né? Ele não vai te matar, você não vai ter problema nenhum. Não, isso aí é para você não alcançar o conhecimento. Então, os pensamentos que foi na cabeça de Eva através da introdução do inimigo, e ela colocou na cabeça aquilo. Então, o texto é bem claro, né? É que ela comeu, além de comer o fruto, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, introduziu ao seu marido, que chegou ali perto dela, né, junto com ela, né, e não pensou o que devia, e pecou. Quer dizer, ele pecou ali, né, através da introdução da sua esposa. Então, através do pensamento, Eva pensou, o inimigo armou a cilada, Eva foi e se conduziu, então, ao pecado, e trouxe, então, o pecado. Então, pecando através dos pensamentos, através dessa atitude. Então, em 1 Timóteo 2:14, Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em tradição, né? Então, Adão foi, submisso à mulher e caiu através do pensamento da mulher, do desejo da mulher. E o que me chama a atenção nesse texto, que muitas das vezes, irmão, lá para frente a gente vai ver isso, é aquilo que nós olhamos, é aquilo que nós ouvimos, é aquilo que nós falamos, é aquilo que nós vemos. Muito cuidado, porque o inimigo, ele trabalha naquilo que nós vemos, naquilo que nós ouvimos e naquilo que nós pensamos. Então, muito cuidado, porque ele quer trabalhar nesse contexto. Então, a experiência de Adão, está aí uma experiência muito importante para a aplicação dessa lição de hoje, que nos leva a entender o que é que Deus tem para nós através dos nossos pensamentos, né? Isso é importante para a nossa vida. E o conceito de origem, né? Pensamentos são processos mentais constituídos de informação, reflexão, lembrança, sentimentos, sons, imagem, e diz respeito do ministério da mente humana. Sabe-se que ele se origina de fatos externos, biológicos, psicólogos e espiritual, ou externo, ambientais, experimentais, do cotidiano. Também ser uma combinação de fatores. Qualquer que seja a origem do pensamento, cabe ao ser humano aceitá-lo ou rejeitá-lo, aprovando-os ou reprovando-os. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque muitas das vezes o nosso pensamento é aquilo que eu falei no começo, ele te leva
a tomar uma decisão muito importante, mas ao mesmo tempo ele te leva também a você a degrair, a cair, e assim mesmo você perder o contato com Deus, perder a força com Deus, né? Isso é importante nós tomar muito cuidado. E o salmista, no Salmo 40, no capítulo 1 e 2, ele diz assim, ó, livra-me, Senhor, do homem mau, guarda-me do violento. O versículo 2 diz, os quais pensam mal no coração, continuamente se ajunta para a guerra. Então, muito cuidado, irmãos, porque os nossos pensamentos, ele pode ser pensamentos bons, muito bom, mas também, se você não tomar cuidado, ele pode ser induzido, como foi, Adão foi induzido por Eva, através do pensamento de Eva, do desejo de Eva, do querer de Eva, com a astúcia do adversário, do inimigo, a levar eles a desobedecer. Então, muito cuidado. Porque às vezes nós desobedecemos por causa dos nossos pensamentos, das nossas atitudes depois dos pensamentos, e aplicamos então aí a questão dos conceitos e origens. E quando oramos, né, para Filipenses, Paulo em Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 8, Paulo deixa bem claro, irmãos, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então nós temos que pensar, irmão, pensar nas coisas boas. E com certeza desenvolver as nossas mentes com coisas boas, né? Os nossos pensamentos com coisas boas. Isto é muito bom para o nosso coração, é muito bom para a nossa mente, é muito bom para o nosso desenvolvimento, né? Desenvolver na casa de Deus. Existe um ditado aí que nós precisamos desenvolver a nossa mente. Mente sem desenvolver, o inimigo aproveita. O inimigo, ele é astucioso nessa parte. Então, nossos pensamentos, mentes vazias, é a oficina do diabo, né? Então, ele vai usar você através desses pensamentos vazios, ou até mesmo pensamentos que você põe na cabeça, para você não ter essa força de continuar nos caminhos do Senhor. Então, muito cuidado, porque às vezes, irmão, nós entramos por esse caminho e acabamos até mesmo, né, não vendo o que Deus tem para a nossa vida. E é muito importante nós termos muito cuidado, porque a nossa mente é bombardeada. E também, em Provérbios 3 e 1, ele diz assim, filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e de paz. Quando a nossa mente, irmão, ela está convicta da obediência a Deus, de ouvir os conselhos e de não esquecer dos mandamentos e da lei do Senhor, que nós guardamos esse mandamento em nosso coração, que nós guardamos essa lei, né, nos nossos pensamentos positivos, pensamentos de convicção, de certeza que nós temos em Cristo. A característica dos pensamentos, em sua amplíssima capacidade imaginativa, o ser humano pode construir na mente cenários silenciosos ou barulhentos, simples ou complexos, neutros ou coloridos. Quantas imaginação já tivemos desde a infância? Do ponto de vista moral, os pensamentos podem ser bons ou ruins, puros ou impuros, verdadeiros ou falsos. Os que são originados de fatores externos são frutos de experiências sensoriais. A mente cria a partir do conteúdo que obtém por meio de órgãos dos sentidos, como eu já disse, o olho, o ouvido, a boca, as mãos, o nariz. Por isso, abster-se de toda a aparência do mal é essencial. 1 Tessalonicenses 5:22. Não podemos alimentar a nossa mente com conteúdos enganosos ou impuros. O Salmo 101, do 3 ao 5, fala dele poder se surgir gravíssimos pecados com violência, imoralidades sexuais, mentiras, calúnias e maledicências. Cabe a nós abortar o ciclo pecaminoso. O que é que nós estamos alimentando na nossa mente? O que é que nós estamos fazendo? Se nós olharmos para essa lição com profunda observação, veremos aqui com os olhos. Eva olhou, ela viu a árvore, ela viu, e ela desejou o conhecimento, ela desejou aquilo. Então, muitos cuidados, irmão, com nossos olhos, que olhamos,
com o nosso ouvido que ouvimos, com as nossas bocas, com as nossas mãos, com o nosso nariz. Muito cuidado, irmão. Nós precisamos ter cuidado. E o versículo, ele é bem diz, por isso, abastar-se, afastar-se de toda a aparência do mal é essencial. Não podemos alimentar nossas mentes com conteúdos enganosos. Meu irmão, nesta manhã que Deus possa abrir nossa mente. Quantas pessoas ficam atrás da internet, do Facebook, do TikTok, né? E de muitas coisas que ele tem do YouTube, né? E se alimentando com tantas coisas enganosas, com tantas coisas que não edificam. Cuidado no que você olha, cuidado no que você absorve para a sua mente, cuidado com o tempo que você passa exercendo a sua mente nessas coisas que não dão êxito nenhum, né? Cuidado com o que você olha, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você escuta, né? Isso você absorve, a nossa mente, irmão, ela absorve isso, e aí transmite ao nosso coração, e é feito e é realizado aquilo que nós nem mesmo pensando, e nem mesmo querendo, mas nós temos que ter muito cuidado mesmo. O inimigo, ele tem tentado de várias formas, de várias maneiras, e isso é a vontade do inimigo, que nos afastar de Deus, através dos pensamentos, através dessas coisas que afastam-nos de Deus, que nós possamos, irmãos, com certeza, criar em nosso coração desejo, que os nossos pensamentos sejam com pensamentos de coisas boas, de coisas que edificam, de coisas que nós possamos ter muito cuidado mesmo, para o inimigo ele trabalha. Os pensamentos fazem parte da estrutura da alma humana e devem ser avaliados quanto à sua origem e a natureza moral. Então nós temos que ter muito cuidado, porque a tendência do homem é sempre voltar para as coisas ruins. Paulo diz sobre isso: o bem que é para mim fazer, eu não faço, mas o mal que está sempre perto de mim, eu estou fazendo. Então, muito cuidado. Nós temos que colocar nossa mente com pensamentos positivos em Cristo Jesus, e isso nós alcançamos muito mais do que nós almejamos, do que nós pensamos e do que aquilo que nós temos em mente, porque a nossa vida, ela está em Cristo, os nossos pensamentos também, ele está em Cristo, e nós possamos ser guiados pelo Senhor, ser guiados pelo nosso Deus e alcançarmos a vitória que nós sempre temos almejado. Então, cuidado com a sua mente, cuidado o que você pensa, cuidado aquilo que você coloca no seu pensamento, aquilo que você talvez acha que alguém pensa de você e a pessoa não pensa, tira a conclusão precipitada. Então, cuidado para nós não tirarmos conclusões precipitadas e não deixarmos de ter pensamentos positivos, pensamentos confiantes, pensamentos que só Deus pode nos dar para que possamos alcançar a graça do Senhor e com certeza caminharmos em Cristo com um pensamento positivo. Em Tiago, capítulo 3, capítulo 1, melhor dizendo, Tiago capítulo 1, versículo de número 13 e versículo de número 15, diz assim, Tiago, capítulo 1, 13 e 15. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando traído e engordado pela sua própria concupiscência. Então, o pensamento, o pecado, aquilo que nós achamos, Deus não tenta ninguém, irmãos. Deus, ele não, mas cada um é tentado quando é traído e engordado pela sua própria concupiscência. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, aí está, né, a característica dos pensamentos, né? Tendo muito cuidado, porque nossos pensamentos, irmãos, ele pode nos levar a desobedecer, a pecar e também a perder a nossa comunhão e a nossa salvação com Cristo. A gestão dos pensamentos, imperativo, ético e espiritual, que é o subtópico 2. A epístola aos Filipenses é repleta de referências e sentimentos ou emoção. Não sem razão tem entre os seus epitetos. Possui também uma contundente afirmação acerca da gestão do pensamento. Filipenses, capítulo 4, e versículo 8, que já lemos. Nela, Paulo apresenta o aspecto positivo do emprego da mente, ao usar o pronome indefinitivo. Tudo abre uma ampla possibilidade de pensamentos. Deixe qualidade com adjetivos, que seja verdadeiro, que seja honesto, que seja justo e puro e amável e de boa forma, virtuoso
ou digno de louvor. O uso do imperativo afirmativo, pensai, indica tratar-se de uma conduta ativa e não passiva. Pensar, raciocinar. Nós somos racional, nós raciocinamos, nós pensamos. Então, usar esse afirmativo, ou esse substantivo, de parar, pensar, raciocinar, indica tratar-se de uma conduta ativa e não passiva. É assumir o controle do processo mental e não deixar de conduzir por pensamentos aleatórios ou introdutivos, ou seja, que nós possamos ter um pensamento positivo, um pensamento em Cristo, um pensamento, né? Porque a nossa conduta, irmão, vai nos mostrar se nós realmente temos um convívio com Cristo ou se nós não temos esse convívio com Cristo. Então, os nossos pensamentos, eles vão ser bombardeados, como eu já disse, mas basta nós termos essa visão de buscar em Cristo, de buscar no Senhor, de buscar em Cristo um pensamento sadio e pensar naquilo que fazemos. Tomar muito cuidado, porque abre-se aí o emprego, né, do positivo, tudo. Então, tudo que é bom, tudo que é agradável, né, que nós colocamos em prática e afastamos, né, daquilo que não nos dá a vida com Cristo. E o apóstolo Paulo, aqui em Efésios, capítulo 6, ele fala assim, ó, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espiritual da maldade nos lugares celestiais. Aí ele dá uma referência muito grande para a gente. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais revestir os dias maus. E havendo feito isso, ficar firme. O diabo vai tentar, irmão, nos atentar na mente. O diabo vai tentar nos destruir nos pensamentos. E nós precisamos estar renovados, estar fortalecidos com a força do Senhor, para nós poder vencer toda a astúcia do diabo. O 2, acima da técnica. Em nossos dias, há uma profusão de técnicas de gestão de pensamentos. São estratégicas de valor relativos que se limitam ao plano da realidade humana. Ao nível terreno, a palavra de Deus vai muito mais e nos ensina que a solução é pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Colossenses 3:1. Pensar além das circunstâncias temporais, através da percepção do sentimento espiritual, com a mente de Cristo, nos liberta da atmosfera de Cristo, do conflito mentais comum de toda a humanidade. Em 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 2, 15, 16, fala sobre isso, além de encher o nosso coração de esperança, que não nos traz confusão. Romanos, capítulo 5:5, né? Que o Espírito Santo foi derramado em nosso coração, que o amor de Deus foi derramado em nosso coração através do Espírito Santo. Então, essa visão celestial, infinita e superior, que nos capacita a gerenciar habilmente todos os sistemas desta vida inferior, efêmera e passageira, além de ser um preventivo eficaz contra a ansiedade. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Pedro diz isso, porque ele tem cuidado de vós. Nós temos que lançar sobre Cristo a nossa ansiedade, e ele cuida de nós. E o muito importante, irmão, que nós temos que ter cuidado, porque o mal sempre vai estar perto de nós, mas meditar e refletir. Meditar onde? Na palavra. Refletir aonde? Na palavra. A palavra de Deus que nos dá o fortalecimento. Salmo 119, Salmo 119 e 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, nós temos que ter a palavra de Deus. E Josué, né, quando ele foi conduzir o povo, no versículo Josué 1:8, o Senhor fala para ele, não temas, né? Não temas, não tem que temer, Josué. Não aparte da tua boca o livro desta lei, nega, medita dia e noite, porque ela vai te conduzir. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Irmãos, como que nós vamos alcançar os nossos pensamentos? São pensamentos fracos. Josué dizia, eu não vou conseguir.
eu não vou conseguir lidar esse povo. Ele viu que Moisés passou, ele viu que Moisés sofreu, mas o Senhor mandou uma palavra de ânimo. Olha, medita na minha lei, dia e noite, e faz tudo como ela te conduz, como ela te manda. Ela vai te conduzir, ela vai te guiar. Então, através da palavra, nós conseguimos, com certeza, alcançar a vitória que nós tanto almejamos, que nós tantos queremos para a nossa vida. É importante, né, nós não ter nenhuma dúvida e alcançar a vitória de Cristo para o nosso coração. Então, pensai em discernimento espiritual com a mente de Cristo, nos liberta da atmosfera dos conflitos mentais comuns e de toda a humanidade, além de encher o nosso coração de esperança, que não traz confusão, como já dissemos, né? A visão celestial, infinitamente superior, nos capacita a gerenciar todos os sistemas da vida e também efenera as coisas passageiras deste mundo, além de ser um preventivo eficaz contra a ansiedade. O 3, recursos espirituais. A leitura da Bíblia é um recurso extraordinário para a produção de bons pensamentos. Será que nós estamos lendo a Bíblia? Será que nós estamos meditando na palavra? Inspirado em verdades eternas. Essa disciplina traz profunda edificação e firmeza espiritual. Salmo 37 e 31. Meditar é refletir, é pensar de maneira detida. Exige o emprego da vontade, a decisão, o querer. O Salmo 119 e 131 diz isso. Produz sentimentos elevados, amor, alegria, paz pelas verdades apreendidas. O Salmo 119, 97 também diz isso. Abundante sabedoria e correta direção. Então, quando nós temos a palavra de Deus em nossa vida, nós corremos para o caminho certo. A palavra de Deus nos guia, como nós já lemos, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, que nós possamos conduzir, com certeza, a palavra de Deus. Jerusalém e Betânia, que é o quarto subtópico. Não podemos desconsiderar a influência de fatores orgânicos, físicos e ambientais em nossa maneira de pensar. Por isso, o cuidado com a sua mente, com a nossa mente, inclui a observância de uma rotina saudável. Em dias de tanta agitação e de pensamentos acelerados, Jesus nos convida, olha que interessante, a descansar o corpo e a mente. E disse-lhe: vinde vós aqui à parte a um lugar deserto e repousai comigo. Marcos capítulo 6 e 31. Há um tempo para todo o propósito. Eclesiastes 3 e 1. Tempo de estar em Jerusalém, mas também tempo de ir para Betânia, para descansar. Então, nós precisamos descansar a nossa mente, né? Repousar a nossa mente. E com certeza, isso é importante para o corpo e para a mente, um repouso, um descanso. E nós precisamos ter esse descanso através da palavra de Deus, da meditação e também o físico também, nós precisamos descansar e repousar a nossa mente. E também o nosso físico. O terceiro subtópico, a batalha na arena dos pensamentos, a influência espiritual. Não podemos simplificar o processo do controle dos pensamentos, principalmente diante da realidade espiritual que enfrentamos. A mente é como uma arena de intensas batalhas, como verdadeiros bombardeios, inclusive espirituais, como Paulo escreveu, a luta travada nos lugares celestiais, como já lemos em Efésios 12. Em função disso, a Bíblia adverte que devemos guardar o nosso coração ou a mente, pois o que pensamos influencia os nossos sentimentos, desejos e decisões. Na tradução, na linguagem de hoje, Provérbios 4, 23 diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos, né? Tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque eles dão a direção da saúde da vida, né? Te conduz às coisas da vida. Então, o que na linguagem de hoje é bem mais explicativo. Tenha cuidado como que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos, Judas e Ananias são exemplos dos pensamentos bíblicos que deixaram Satanás influenciar os seus pensamentos a fazer ninho em sua cabeça. Tiveram fim trágicos, né? Os irmãos veem aí em João 13, e 2 e 27, e Mateus 27. Isso me faz lembrar do irmão
que ele dizia que o passarinho possa pousar na sua cabeça, mas o que ele não pode fazer é ninho. Então não podemos deixar o inimigo fazer ninho na nossa cabeça. Cuidado prático. O cristão deve adotar algumas medidas práticas de proteção da mente. Não nutrir os pensamentos distorcidos de si mesmo, que produzem complexo de inferioridade ou superioridade, 2 Coríntios 10, 13. Purificar a mente dos maus pensamentos e vigiar contra a mentira e todo tipo de engano. Tiago 4 e 8. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Limpar a mão os pecadores e vós de duplo ânimo. Purificai o vosso coração. Livrar-se da intoxicação, excesso de informação, principalmente das redes sociais, olha aí, a internet, que produz fadiga, exaustão, ansiedade, focar a mente no que edifica, ou pelo menos instruir, 1 Coríntios 10 e 23, construir relacionamentos saudáveis, contendas verbais, geram pensamentos aflitivos e perturbam a mente, Provérbios 2 e 8, dificultando a paz interior e o discernimento espirituais. Em 1 Coríntios, capítulo 10 e 23, Paulo diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. Cuidado nas coisas que nós estamos aí pondo no nosso pensamento, colocando no nosso coração e levando-nos a levar por caminhos diferentes, né? Então, a mente é um campo de batalha espiritual que exige vigilância, pureza e ações práticas para preservar a sua mente espiritual. Então, para um viver equilibrado, com quietude e paz na alma, devemos deixar que o Senhor nos transforme pela constante renovação da nossa mente. Somente assim viveremos em sintonia com a sua vontade. Romanos, capítulo 12 e versículo 2. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos poderosamente e que o Senhor venha, através dessa lição, nos despertar a poder estar com a mente focada no querer, na palavra do Senhor e meditar nela dia e noite, porque a palavra do Senhor, irmãos, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, vai lá na divisão da alma e do espírito, né? E também a palavra do Senhor, ela é totalmente inspirada por Deus, ela é para nos corrigir, para nos discernir, para nos mostrar o caminho que nos conduz até a Deus. E que nesta manhã nós possamos ter cuidado com a nossa mente, porque a nossa mente, ela é importante para a nossa caminhada, ela pode nos levar para a destruição e nos levar para a salvação e a salvação com Cristo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Graças a Deus, meus irmãos, que lição maravilhosa, né? Nós agradecemos a Deus por esse professor, essa professora que o Senhor preparou para nós nessa manhã, que o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, nos dê graça, né? Para nós colocarmos em prática e guardarmos estas palavras. E meus irmãos, nós já estamos caminhando para o final da nossa lição, mas antes eu quero fazer um convite especial a todos os meus irmãos que nos acompanham aqui na nossa EBD Online, que venham nos fazer uma visita aqui em nossos templos, em nossas igrejas. Aqui no nosso templo sede nós temos cultos todas as terças, quintas e também todo domingo, 2 horários, às 5h30 e às 19 horas. E também nós temos cultos durante a semana e todo final de semana em todas as nossas igrejas, nos bairros da nossa cidade, nas cidades circunvizinhas nós temos igrejas lá também, e vai ser um prazer te receber, a você e a sua família, e eu tenho certeza que você vai embora melhor do que você entrou. Também, meus irmãos, nós que amamos a Escola Bíblica Dominical podemos contribuir com a obra de Deus, né? Os irmãos estão vendo aqui abaixo os números das contas da nossa igreja, a nossa chave Pix, e ali os irmãos podem enviar a sua oferta, o seu dízimo e abençoar a obra de Deus e também a obra missionária. Eu sempre faço essa análise, né? essa frase que o cofre da igreja é o bolso dos irmãos. Então que Deus abençoe a cada um que se disponibilizar em ofertar na casa do Senhor, que eu tenho certeza Ele tem bênçãos reservadas a cada um. E chegamos ao término da nossa lição e não poderíamos fazer diferente, né? Feche os seus olhos, vamos orar juntos, agradecendo a Deus por esses momentos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade, por nos dar, Senhor, a possibilidade
de estudarmos a Tua Palavra, de preparar toda esta estrutura, aos professores, a cada irmão, a cada irmã que esteve conosco neste momento. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Nos ajuda, Senhor, a colocar em prática estas palavras, a guardá-las em nosso coração, para nunca pecarmos contra Ti. É o que nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, nós nos vemos daqui uma semana em mais uma Escola Bíblica Dominical, que os irmãos já sabem, né? É a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.